Bom dia, amigos e amigas flamenguistas. Bem-vindos ao canal Flamazônia Mengão, o maior do mundo. Temos muitas notícias do Flamengo nesta manhã de terça-feira para você. Mas antes, quero pedir a você que não é inscrito no canal. Se inscreve, vai no botãozinho vermelho e clica lá. Vai também no sininho das notificações e clica também. Todas as vezes que eu lançar um vídeo, você será notificado. Também deixa o teu like, deixa o teu joinha, faz o teu comentário. Se você concorda com o que eu estou falando, se você discorda ou se você tem algo a acrescentar, faça o teu comentário. Também compartilha os nossos vídeos. Agora, notícias do Mengão para você. Rodrigo Caio já está com dores no joelho na seleção brasileira. Maior do mundo e Curitiba nesta quinta-feira. Rodinei chegou agora no Flamengo e já é desfalque para o jogo da Copa do Brasil contra o Curitiba. Volante Max, aquele juvenil que fez um golaço durante o Campeonato Carioca. Max e dois auxiliares do Rogério Ceni testam positivo para a Covid. Flamengo monitora Renato Augusto, cria da casa, que está jogando na China. Jogadores da seleção brasileira garantem que jogarão a Copa América. É isso aí. Tudo isso e muito mais para você agora. Deixa teu dedo aí, ó. Vai no like, deixa teu like. E vamos agora a todas essas notícias do Mengão para você. Então, meus amigos e minhas amigas, o Rodrigo Caio já foi poupado nesta segunda-feira porque sentiu dores no joelho. Isso aí deixa a nação muito preocupada, né, muito apreensiva e revoltada também, porque o Rodrigo Caio, no ano passado, quando ele foi convocado para a seleção brasileira, ele voltou machucado e ficou muito tempo machucado, desfalcou o Flamengo, ele que vinha de uma sequência muito boa desde 2019, sendo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, disputou o Mundial e quando foi para a seleção foi um desastre, ele voltou machucado e quase não fica bom. Então já estamos muito apreensivos com essa situação. Rodrigo Caio não treinou, está com dores no joelho e a gente sabe, experiência própria, né? Quando acontece isso, quando fazem exames, o diagnóstico é assustador. Rodrigo Caio está com uma lesão muito grave e demora uma eternidade para se recuperar. Verdadeiramente, a seleção brasileira não está fazendo bem para o Rodrigo Caio e não está fazendo bem para o Flamengo, porque o Rodrigo Caio, que nós tanto precisamos dele, quando ele vai para a seleção, ele volta machucado. Maior do mundo e Curitiba, nesta quinta-feira, 21 horas, o primeiro jogo, e será no Couto Pereira, no estádio do Curitiba. E como eu falei ontem, o Flamengo planeja trazer pelo menos os jogadores brasileiros do elenco, aqueles que estão à disposição da seleção brasileira. Pedro, Gerson, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Gabigol. Pelo menos esses jogadores, o Flamengo está montando um esquema logístico para trazer esses jogadores para que possa contar com eles nesse primeiro jogo. O Flamengo quer ir com o que tem de melhor, força máxima contra o Curitiba. No ano passado, o Flamengo também enfrentou o Curitiba, né? E tem uma situação interessante, que o Flamengo ganhou porque, segundo o treinador do Curitiba, na época, o Flamengo só ganhou porque o nosso Felipe Luiz, que tem realmente uma visão privilegiada, né? Ele tem assim uma tendência de... Tudo indica que ele vai se transformar, né? Vai ser um treinador de ponta. Então ele deu algumas dicas, né, para o Flamengo a respeito do Curitiba, né? Time que ele conhece. E isso levou o Flamengo à vitória. O certo também é que, como eu falei ontem, o Rogério Ceni está testando os jogadores que tem em mãos nesse momento, como o Bruno Henrique, Vitinho, Michael e também o
Muniz, Rodrigo Muniz, porque não se sabe se os jogadores da seleção vão poder chegar, entendeu? E o Flamengo está então preocupado em não decepcionar mais uma vez na Copa do Brasil. Então não percam, quinta-feira, Flamengo e Curitiba às 21 horas, direto do Couto Pereira. Rodinei já desfalca o Flamengo contra o Coxa. Como sabemos, o ano de 2020, o Rodinei esteve emprestado ao Internacional. Ele que foi campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019, disputou o Mundial também, foi vice-campeão mundial, foi campeão brasileiro em 2019 pelo Flamengo. Mas ele foi emprestado ao Internacional, até porque ele não estava muito bem com a torcida. Lá no Internacional ele arrebentou, o Inter foi vice-campeão e o Rodinei foi um dos destaques. Como o Inter não quis exercer, né, o direito de compra do jogador, o jogador foi devolvido, já está inscrito no Campeonato Brasileiro, está inscrito na Copa do Brasil e também, acredito, será inscrito na Libertadores. Mas ocorre que ele foi expulso naquele jogo contra o Flamengo, que aquele torcedor do Internacional lá do Mato Grosso pagou R$1 milhão para ele jogar, porque tinha uma cláusula no contrato de empréstimo que ele só jogava por R$1 milhão, jogava contra o Flamengo. No primeiro turno ele não jogou. No segundo turno, como o Inter achava que ia ser campeão e o torcedor matogrossense também, e aí pagaram. E ele foi expulso, né? Então ele pegou um jogo, que foi exatamente o último jogo do Internacional, que foi contra o Corinthians. Só que ele estava por lá, no campo, né? Lá não sei, provavelmente não estava no banco, mas estava ali na arquibancada. E quando teve várias confusões ali, o Inter fazia gol, o gol era anulado, e como o Saci Chorão, né, chora demais, o Rodinei acabou entrando em campo. Resultado, ele foi julgado e foi condenado a ficar suspenso mais um jogo. Só que jogos de campeonatos é organizado pela CBF. Então, de lá para cá só teve o Campeonato Gaúcho. E no Campeonato Gaúcho essa punição não pôde ser paga. Então, quando ele chegou ao Flamengo, né, exatamente no momento que volta a ter competição organizada pela CBF, resultado, ele já está suspenso contra o Curitiba, né? É isso aí, o Rodinei é uma figura, o elenco gosta muito dele, mas a torcida não gosta muito não. Ele sempre precisa matar um leão a cada jogo para não ser criticado. Então ele já começou aí, né, dando essa ratada e infelizmente sobrou para o Flamengo. Vai ser contra o Flamengo que ele vai pagar essa punição. E será no jogo contra o Curitiba na próxima quinta-feira. Então, meus amigos, todos nós estamos apreensivos, né, com medo da terceira onda e dessa variante indiana que está chegando aí, de Covid. Mas o certo é que aquele jogador Max, que fez um golaço no Campeonato Carioca, que veio do juvenil, né? Ele testou positivo para Covid. Não só ele, como 2 auxiliares aí do Rogério Ceni. Os auxiliares são Charles, Herbert e Nelson Júnior, certo? O Herbert é vamos dizer assim, o coordenador ali, o analista de desempenho do Flamengo. Então ele também testou positivo para a Covid. Flamengo monitora Renato Augusto. Todos nós flamenguistas sabemos que o Renato Augusto foi revelado pelo Flamengo. Depois do Adriano foi a grande revelação, assim, antes de Vinícius Júnior, de Paquetá, né? Foi o Renato Augusto. Em 2006, inclusive, ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Em 2007, ele foi campeão carioca. E aí ele foi vendido para o Bayer Leverkusen da Alemanha por 16 milhões de euros. Na época o euro não estava a essa altura toda, né? Mas deu uma grana boa para o Mengão. Como nós sabemos, ele jogou as Olimpíadas de 2016, ele tem a medalha olímpica dele, é campeão olímpico, tá certo? E jogou também a Copa da Rússia, onde a seleção brasileira
foi ali uma decepção, né? E desde 2016 ele se encontra no time chinês do Beijing Guan. E agora ele quer retornar ao Brasil. Então ele está construindo uma casa no Rio de Janeiro, né? Ele vai morar no Rio de Janeiro e o Flamengo está sim monitorando. Conversas estão acontecendo entre Renato Augusto e também o Marcos Braz. E aí, torcida flamenguista, você quer o Renato Augusto de volta ao Flamengo? Ele já tem 33 anos. Quando o Flamengo quis, ele teve um tempo aqui no Brasil, o Flamengo o quis e ele não optou pelo Flamengo. Ele preferiu jogar no Corinthians. Lembram disso? Mas é uma cria da casa, né? Então, dê a sua opinião. Também, você vai dar a sua opinião seguinte. O Gerson saiu e você é a favor que o Arão volte para o meio ou não? Que o Flamengo tem que encontrar outro jogador, como o João Gomes, por exemplo, e deixa o Arão lá mesmo na zaga junto do Rodrigo Caio. Dê a sua opinião. Faz o teu comentário. E é isso aí, os jogadores da seleção brasileira decidiram jogar a Copa América. Eles vão fazer um manifesto, fazer aquele H todo aí por causa da pandemia, mas não tinha lógica, né? Deixar de jogar uma Copa América, quem gosta de futebol, quem milita no meio do futebol, não vai deixar de jogar futebol, a menos que seja proibido. Então eu estava achando muito estranho. Realmente o Brasil vai jogar a Copa América, os jogadores querem jogar a Copa América e Copa América no Brasil, tudo de bom. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, um bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser.